Nesse vídeo a gente vai ver quais são as 6 técnicas que não fazem mais sentido serem utilizadas em 2022. Essas técnicas elas até funcionavam, mas elas não funcionam mais. E o pior de tudo é que muitas dessas técnicas ainda são extremamente utilizadas por profissionais de dentro do mercado. Então já deixa o like nesse vídeo. Se você não se inscreveu aqui ainda no canal, se inscreva e ativa as notificações para você não ficar de fora de nenhuma novidade. Todos os dias tem um vídeo novo aqui no canal trazendo conteúdo de altíssima qualidade para você que quer melhorar, que quer aprender a posicionar seus sites e ganhar dinheiro na internet através de renda passiva pelo Google, beleza? Então vamos lá, o nosso primeiro item pode ser chocante para você, mas é uma realidade. É o uso de palavras-chave. O uso de palavras-chave não é mais um fator de posicionamento dentro do algoritmo. O Google passou por algumas atualizações, mais especificamente o BERT, o EAT e o NLP foram 3 atualizações que focaram muito na experiência do usuário e, para completar, eles inseriram um dispositivo, uma fórmula que se chama TF-IDF, que faz a correlação de palavras. Essa fórmula é utilizada dentro das bibliotecas e das livrarias do mundo para fazer com que você, com poucas palavras, consiga entender o que está sendo dito, sem propriamente escrever a palavra. Antigamente, o robô do Google, ele funcionava baseado nesse critério. Ele tinha que entrar na página, ler o conteúdo e ele só saberia o que você está falando se ele encontrasse algum termo relevante. Porém, com essa fórmula aplicada, o TF-IDF, isso não é mais necessário para o algoritmo. Por quê? Quando ele encontra um conteúdo sem necessariamente dizer a palavra, ele já consegue entender qual problema ele está resolvendo, tá? Então você não precisa mais ter desentupidora no Rio de Janeiro várias vezes dentro do seu conteúdo para o Google saber que você está falando de desentupidora no Rio de Janeiro. Simplesmente oferecendo um conteúdo que consiga resolver esse problema para o usuário, ele vai entender que aquelas palavras que ali estão escritas resolvem o problema de quem está procurando por desentupidora no Rio de Janeiro. Então, as palavras-chave não fazem mais sentido. A galera me pergunta muito, mas o Yoash, o Yoash SEO, aquilo não faz sentido nenhum, aquela otimização, ele deixar tudo verde, não faz sentido nenhum, porque o Google não leva mais em consideração unicamente, exclusivamente, o uso de palavras-chave. Pelo contrário, ele tem outros fatores que são muito mais relevantes do que o uso de palavras-chave dentro do documento, tá? Então, esse é o primeiro item da nossa lista e vamos lá para o segundo, que também é muito chocante, que é o uso da palavra dentro do domínio, tá? Muita gente me pergunta, Bruno, para eu poder posicionar para perder peso, eu preciso de ter a palavra perder peso dentro do meu domínio? Eu preciso ter o domínio perderpeso.com.br? Esses daí são chamados os EMD, né? Exact Match Domains. Então, são os domínios exatos. Eles não são fatores de posicionamento pelo mesmo motivo que nós vimos no item anterior, né? A palavra-chave, ela não é mais relevante. E ainda assim, se você quiser tirar a prova real, é muito simples. É só você entrar aí no próprio Google e digita palavras de alta concorrência, como, por exemplo, perder peso, ganhar dinheiro na internet. Você vai digitar essas palavras e você vai ver que os primeiros itens que são, que aparecem, os primeiros sites que são posicionados, eles não falam nada de perder peso ou ganhar dinheiro no domínio. Pelo contrário, são marcas. E aí sim influenciam no posicionamento, porque isso gera confiança para o Google e alimenta uma etapa do algoritmo que é o EAT, que é expertise, autoridade e confiança. Então, quando é brand, ele ainda é mais forte do que quando ele tem uma palavra genérica lá colocada dentro do domínio. Enfim, a palavra-chave no domínio não é mais um fator de posicionamento no Google. O terceiro item da nossa lista aqui é a troca exagerada de backlinks, né? Principalmente quando se trata de estratégias de guest post. No próprio site do Google, nas diretrizes do Google, se você for lá procurar no Google, google.com, lá dentro do Google você coloca esquema de links, diretrizes de webmaster, você vai ver lá, e eu vou até deixar o link aqui na descrição, você vai ver lá que fazer trocas de links é uma prática negativa e isso pode trazer malefícios para dentro do seu site. Quem está dizendo isso não sou eu, é o próprio Google, como eu vou deixar o link aqui na descrição. Então você não pode fazer isso e ainda assim muitas pessoas fazem, muitas pessoas vivem 100% da estratégia de link building fazendo isso, entrando em contato com os sites que aceitam guest post e fazendo trocas de links. É muito fácil do Google saber que você está fazendo uma troca, porque ele vai ver que você está apontando um, está recebendo o outro. Então isso afeta negativamente o posicionamento. Então não é uma estratégia legal para se usar em 2022, porque os robôs do Google estão muito inteligentes e conseguem pegar isso, conseguem captar essas informações com muita velocidade. Inclusive, o Penguin, que é a atualização que é responsável por essa etapa, ele funciona 24 horas. É a única atualização do Google que funciona em real time. As outras atualizações, elas passam periodicamente, né? Essa atualização
atualização, o Penguin, ele roda em real time, é o tempo todo. Então não pode dar mole. As chances de você ser pego no Penguin e ter invalidado a autoridade daquele link são muito grandes, praticamente 100%. Ele não vai deixar passar isso. Então fazer links dessa forma, no estilo, coloca um pra mim que eu coloco um pra você, ou publicar em sites onde seja claro a possibilidade de fazer um guest post, como vários têm, tipo, faça um guest post pra nós, escreva pra nós. Estes sites o Google consegue entender que eles são de fácil acesso e por conta disso não impactam no que diz respeito à autoridade do domínio. Isso tudo por conta da atualização, da expertise, da autoridade e da confiança. É muito rigoroso, muito mais rigoroso do que era antigamente quando não existia ela. Que foi lançado em 2019 e entrou em vigor com força em 2020 aqui para nós no Brasil, beleza? Vamos lá pro nosso quarto item da lista. O nosso quarto item da lista é backlinks automatizados, né? O uso de backlinks automatizados. Pelo incrível que pareça, ainda há pessoas que acreditam em uma forma de automatização de backlinks, de fazer backlinks em massa, mas isso não funciona por vários fatores. Mas eu vou listar aqui os principais fatores que fazem com que essa estratégia não funcione. Antigamente, o Google não tinha um critério de relevância entre um tópico e o outro. Existia uma métrica que se chamava PageRank, e essa métrica, que ia de 0 a 10, ela ditava o que seria um site de autoridade e um site de não autoridade, de forma muito simples. Se eu pego um site que ele tem 7 de PageRank, ele é maior do que um site que tem 3 de PageRank. Porém, o Google não trabalha mais com o PageRank porque ele via que não fazia sentido. O que acontecia era, imagine uma borracharia que tem o PageRank 8 e ele apontasse para uma floricultura que tivesse o PageRank 2. Então, um site tem muita autoridade e o outro não tem nenhuma. Porém, o segmento que eles trabalham são completamente diferentes. Uma borracharia não entende nada de floricultura. Por que passaria autoridade para uma floricultura? Então, a partir disso, ele começou a utilizar alguns critérios para classificar o que é um link de autoridade e o que não é um link de autoridade. Dentre estes itens, o mais prioritário é a contextualidade. Um site, para poder passar autoridade para o outro, ele precisa que ele tenha contextualidade com o site de destino. Como assim? Uma floricultura apontar para uma borracharia não é contextual. Agora, uma blogueira de moda enviar um link para um e-commerce de moda, sim, é contextual. Então, isso soma positivamente. E as ferramentas de links automáticos, ela não tem essa sensibilidade. Elas fazem muitos links e muitos desses links são em sites que não são contextuais. Logo, eles não passam autoridade. O segundo fator é a autoridade do domínio em relação àquele nicho. Não adianta pegar um site que tenha autoridade alta, um site que tenha muitos backlinks, mas que sejam descontextuais, que não sejam contextualizados com um assunto. Por exemplo, eu pego ali o meu site, criei aqui meu site de churrascaria, recebi um link de um escritório de advocacia, recebi um link de um escritório de contabilidade, recebi o link de uma empresa de dedetização. O que isso faz sentido com o churrasco? Nada. Então isso não acrescenta nada dentro do meu site. Não faz sentido nenhum para ali. Eu preciso que os sites que estejam apontando para o meu site de churrascaria, eles tenham um perfil de backlinks que seja compatível com o assunto que eu estou falando, para que ele tenha autoridade não só no Google, aliás, que ele tenha não só autoridade, mas que ele tenha autoridade dentro do meu segmento. Aí sim vai fazer sentido. E o terceiro item, que também é muito prioritário, é a exclusividade de esses links estão partindo. Se é fácil ou difícil conseguir um backlink ali dentro daquele site o qual está apontando. O que as ferramentas de links automatizados fazem é justamente o contrário. Eles colocam muitos backlinks em muitos sites que podem ser inseridos links com muita facilidade, ou seja, todos os valores ao inverso, né? Tudo ao contrário. Então é por isso que essa estratégia não funciona mais. Agora vamos lá para o nosso quinto item da nossa lista. O quinto item é a indexação manual. A indexação manual, ela não faz mais sentido também ser utilizada. Você pode entrar no próprio site do Google, colocar lá no Google Submit URL, né, URL, e você vai ter acesso ao Search Console para você poder enviar a sua URL para o Google tomar conhecimento dela e ele fazer a indexação manual, que chama. Isso faz com que force o algoritmo a visitar a sua página e entender que o seu conteúdo faz sentido para estar melhor posicionado. Mas não faz mais sentido utilizar essa estratégia, porque, como eu disse, o robô do Google ele é muito evoluído e, naturalmente, fazendo um bom trabalho de planejamento, fazendo um bom trabalho de conteúdo e principalmente de link building, você vai conseguir ter com mais frequência a visita do robô dentro do seu site e assim você vai fazer de forma natural essa indexação. Ele vai te colocar lá porque ele te encontrou e acredita que você realmente é muito bom para resolver aquele problema específico que você está se propondo a resolver. Não simplesmente empurrando para o Google, forçando a barra com ele, dizendo para ele que você é bom, que você precisa. Você já começa essa relação com o Google de uma forma meio errada, né? Começa meio que implorando ali para ele, o que não é o certo. O certo é, ele precisa de você e você precisa dele para gerar o tráfego. Então essa relação
tem que ser bem estabelecida desde o começo, para que você consiga ter bons resultados. Não adianta você chegar, ficar ali implorando ali, não, por favor, me coloca lá, as coisas não funcionam mais assim. Então a indexação manual, inclusive vários profissionais trabalham especificamente com isso, oferecendo trabalhos de indexação, vai ajudar a melhorar a indexação. Isso é uma técnica que não funciona mais em 2022. Você não precisa mais se preocupar com isso, tá? Você tem que se preocupar somente em fazer um bom trabalho, fazer um bom trabalho de planejamento, de conteúdo, de backlink, e a indexação acontece naturalmente, seu site posiciona naturalmente, beleza? E agora vamos para o nosso sexto e último item da nossa lista, e não menos importante, é claro, que é a quantidade de palavras-chave que devem ser utilizadas dentro do conteúdo. A gente começou esse vídeo aqui falando que as palavras-chave não são mais um fator de posicionamento, mas ainda ficou uma dúvida, tá? Qual é a quantidade de palavras ideal que eu devo ter dentro do meu conteúdo para conseguir posicionar? Eu já ouvi falar que é 1.000, já ouvi falar que é 1.500, eu já ouvi falar que é 2.000. Bom, acredito que a essa altura do campeonato não vai ser nenhuma surpresa para você. Eu te disser que a quantidade de palavras não influencia no posicionamento, não existe uma regra. O conteúdo A precisa de ter 1.500, o conteúdo B precisa de ter 2.000, senão ele não vai posicionar. O que acontece é que o Google ele é muito personalizado hoje. O que ele precisa é de resolver o problema do usuário. Então, quando o usuário procura ali como perder peso, ele precisa de ter uma resposta direta, sucinta e objetiva para que consiga fazer com o usuário que esteja procurando por como perder peso saia dali com uma resposta. Sim. Agora, se você vai precisar de 3.000 palavras para responder isso, de 5.000 palavras para responder isso, 7.000 palavras para responder isso, vai ser analisado de caso a caso. O que interessa é que você precisa de responder a dúvida do usuário. Ele precisa. Todas as vezes que ele entra no Google, ele entra porque ele está com alguma dúvida. O Google foi feito para isso, então ele precisa ser respondido. Agora, a quantidade de palavras não importa. Você pode posicionar um texto com 500 palavras, como você pode escrever um texto de 3.000 palavras e não posicionar, porque ele simplesmente não está atendendo à expectativa do usuário, não está resolvendo o problema dele. Então ele não vai posicionar. Não existe uma quantidade de palavras ideal. Não existe. Você pode até fazer uma média de mercado, mas essa média, ela não vai conseguir ter uma precisão boa para você poder tomar como base, porque vão existir casos que vão ser muito fora da curva, onde com 200, 300, 400 palavras você consegue posicionar em mercados onde você vai precisar de 5.000, 6.000, 7.000. Vai depender muito, além da concorrência, do que o usuário está buscando e a forma que você vai conseguir explicar isso para ele, beleza? Então isso aí foram as 6 técnicas de SEO que não funcionam mais em 2022. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, e aqui embaixo no primeiro link aqui da descrição tem uma página para você poder fazer um cadastro e receber uma consultoria 100% gratuita e personalizada minha, tá? Então é só clicar aqui, fazer o seu cadastro e eu te dou essa consultoria que é 100% gratuita, é muito interessante, eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Tá? Um forte abraço e até o próximo vídeo.